Para mim aqui tá tranquilo. Aqui, ó, foi iniciada a gravação, tá falando. Beleza, beleza. Aí Então, você pessoal, desliga a boa transcrição, né? noite. Você já fechou a transcrição, né? Fechei. Então, vamos. O pessoal está chegando. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Ana. Tudo bem? Oi, Ana, você fechou a transcrição, né? Fechei. Tá. Então, eu posso compartilhar aqui? Pode. Aí eu vou compartilhar e aí a gente começa, né? Combinado. Ó, tá chegando muita gente, que bom. Ótimo. É. Tá aparecendo aí, Ana? Aparecendo. Tá. A gente espera mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Ah, eu acho Até que não, Ana. Eu acho que a gente já deve não fica, começar, né? não fica sem tempo, né, para as E sem dúvidas. tempo para as perguntas, né? E já são 6h10, né? 6h10 já, né? Combinado, então. Então, pessoal, boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? Somos só meninas, é isso, Rúbia? Eu estou entendendo que sim, né? Por Todas muito enquanto, pelo menos. bem-vindas. A gente sempre faz essa live, né, Rúbia, no início de cada semestre, para a gente poder tirar as dúvidas em relação ao NIP, né? Então, para Sim, começar apresentando, esse núcleo, ultimamente, desde agosto do ano passado, tem sido coordenado por mim, pela professora Daniele Martins, que está de licença maternidade, e pela professora Rúbia. Então, somos nós três que estamos respondendo pelo NIP. Pode passar, Rúbia. Para vocês entenderem um pouco, né, para a gente contextualizar quais que são as atividades, né, que são exercidas pelo NIP, a gente tentou trazer os principais objetivos, que são acompanhar o processo de desenvolvimento das atividades integradoras, práticas científicas e culturais no curso, estabelecer intercâmbio entre os cursos de licenciatura e as instituições de ensino que propiciem vivências práticas, científicas e culturais aos alunos de graduação e estabelecer normatizações constantes em manual aprovado pelo colegiado de curso para acompanhamento das atividades acadêmico-científico-culturais, né? A ACC. Por que é importante a gente deixar frisado isso? Porque os critérios que são utilizados para validação dessas horas, né, eles não são definidos por nós, né, Rúbia? Eles, exatamente. eles são padronizados, aprovados, né, por um manual que não fomos nós que criamos, né, foi aprovado no colegiado de curso, então é por isso que a gente precisa seguir à risca o que está previsto naquela tabela, até que uma nova tabela possa ser criada, né, por meio desse movimento de aprovação, etc e tal, ok? E é importante, né, Ana, a gente explicar, apesar de que o pessoal aí já está no sexto, sétimo período, que essas atividades, elas são previstas numa lei federal. Então, a gente está cumprindo uma normatização federal de enriquecimento curricular. Apesar de que muitas vezes a gente fica assim de cara, essas ACCs, mas o objetivo é esse, ampliar o capital cultural de vocês para além das disciplinas e das atividades que já acontecem na academia, né? Para vocês extrapolarem esse muro da universidade, tá? Então, o que é a ACC, né? Atividades acadêmicos, científicos e culturais. São atividades complementares que devem possibilitar o reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências do aluno dentro e fora do ambiente acadêmico. São atividades de extensão, prática de estudos, atividades extra-classe e ou interdisciplinares. Elas devem considerar as relações acadêmicas científicas, as diferentes manifestações e expressões culturais e artísticas e inovações tecnológicas.
No curso de pedagogia, né? Levando em consideração o nosso PPC aprovado. Os estudantes precisam apresentar um total de 210 horas, né? Isso equivale a 14 créditos. Essas horas, elas devem ser cumpridas entre o primeiro e o oitavo período. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente só pode validar documento de participações, né? Enfim, de atividades que foram realizadas durante a sua matrícula no curso. Então, se Isso. você tem um curso, se você, né, participou de algum evento e isso antecede a sua matrícula no curso, essa carga horária não pode ser validada. Por quê? Essas atividades, elas precisam ser realizadas, né, enquanto você é estudante do curso de pedagogia, ok? A gente recomenda que essa carga horária, que ela pode ser realizada ao longo do curso, como a gente disse, mas que ela possa ser finalizada até o 7º período. Por quê? Porque depois de finalizado, tem esse movimento de enviar para o NIP para essa validação e para o lançamento no liceu, né? A gente vai passar direitinho como é que são esses passos. E se tiver faltando alguma coisa, se precisar complementar, a gente ter tempo hábil para isso. Por quê, gente? Porque se a gente não tiver com as 210 horas completas, a gente não consegue formar, né? Então, é importante não deixar isso para o último semestre, para que isso não possa comprometer, né, o curso da colação de grau de vocês, combinado? Esse é um Entretanto, detalhe importante, né, Ana? Que às vezes a gente vai deixando, e aí chega no oitavo período, que o tempo passa muito rápido, né? Então, é importante já vencer essa etapa aí, né? e aí chega o oitavo período, vem a demanda, né, do TCC, É, enfim, é melhor a gente garantir isso ali até o 7º, né, para que a gente tenha o oitavo ainda, para poder ter esse lançamento, né, ver se está tudo ok. Se não tiver ok, aí a gente tem o tempo hábil ainda para que isso não comprometa a colação de grau. Combinado? E aí, a conferência da documentação, ela é feita a partir do 6º período. Então, se a gente está ali do 1º ao 5º, não tem nada que me impede de ir, né, fazendo essas atividades e guardando essa documentação. Declaração, certificado, né? Então, eu vou guardando tudo aquilo que está previsto na tabela. A gente vai passar a tabela daqui a pouquinho. Quando eu chego no 6º período, aí chega a hora de eu começar a encaminhar essa documentação para o NIP, ok? E a carga horária, essa carga horária que é integralizada, né, que a gente vai contabilizando, ela fica registrada no histórico escolar do estudante, né, no campo enriquecimento curricular. Então, quando a gente tem ali 210 horas, aparece um campozinho para a gente falar que ele está apto e que ele cumpriu essa carga horária. Combinado? isso mesmo, isso é importantíssimo. Então, quem está aí até o 6º, juntas tudo, certificado de participação em congresso, em seminário, em curso, põe tudo numa pastinha. Quando chegar a partir do 6º, já pode acessar lá o sistema, como nós vamos explicar aqui, né, Ana? Isso. Então, quais que são os documentos necessários? Só para vocês entenderem, o NIP, né, ele vem de uma longa história, e aí já tem alguns anos que a gente adotou esse protocolo, né? Já foram outros, mas já tem alguns anos que é esse mesmo protocolo. Qual que é? Um formulário. Esse formulário é um formulário tipo Google Docs, né? Aqui tem o QR Code, mas a gente pode disponibilizar para vocês. E aí, Isso. nesse formulário, vocês vão preencher. Ixi, o cachorro. Vocês vão preencher todas as atividades, discriminando mesmo cada uma delas e qual que é a carga horária referente. E essa discriminação no formulário, ela precisa estar em acordo com a tabela de atividades, que é essa planilha, né? E essa planilha, ela é preenchida pelo estudante. É você que coloca lá qual que é a atividade e qual que é a carga horária que está descrita dentro da tabela do NIP, né? E aí vocês enviam essa documentação para o NIP e a cada envio, né, a gente responde individualmente, dando retorno do que foi validado e de quanta carga horária que foi contabilizada, né? Então, por exemplo, se a pessoa mandar tudo
E aí, já totalizar 210, a gente já dá esse retorno falando que já totalizou, e aí a gente já vai fazer o lançamento no liceu. Se ela fez o envio da documentação e essa carga horária foi parcial, a gente dá esse retorno também, né? Falando que a gente recebeu isso, isso e isso, que foi validado dessa maneira e que, portanto, ainda faltam tantas horas. Esse retorno, gente, ele é dado por e-mail, tá bom? Quais que são os documentos importantes, então? Declaração de participação, a gente tem um modelinho simples, porque às vezes tem algum evento, alguma atividade, e vocês não conseguem que o local, né, que o evento ceda essa declaração, a gente tem um modelinho simples, mas que precisa ser preenchido e carimbado pelo... Se for, por exemplo, né, pela instituição, se for uma visita técnica, se for uma atividade cultural, precisa vir com carimbo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe qual que é o modelo de declaração, o que precisa conter, porque pode parecer óbvio, mas não é. Para a gente conseguir validar a carga horária, por exemplo, na declaração ou no certificado tem que ter falando qual que foi a carga horária da atividade, qual que foi o dia que ela aconteceu, uma descrição detalhada de que atividade que é essa, né? Porque é só de posse de todas essas informações que a gente consegue fazer a validação, né? Então, por isso que a gente tem esse é um modelinho, uma declaração de modelinho. As planilhas de registro, né, que eu acabei de falar para vocês, é um documento semelhante à tabela que a gente tem com equivalência de carga horária, só que nessa é vocês que preenchem. E aí, em relação a isso, é importante que vocês, na hora do preenchimento, vão fazendo esse preenchimento de acordo com o arquivo que vocês vão encaminhar com os documentos propriamente dito, né? Então, se primeiro, né, vem, por exemplo, a declaração de estágio, é esse primeiro documento que tem que estar listado, porque senão fica muito difícil da gente buscar quando são muitos arquivos, né, Rúbia? Exatamente, fica confuso, né? Não é que não dá, mas isso facilita o nosso trabalho na hora da contabilização das horas, né? De validação das atividades. Pode evitar erro, né? Pode evitar erro. Porque se na primeira linha aqui está falando que é o estágio, é o documento do estágio que está em primeiro lugar. E aí, seguindo essa ordem, é mais tranquilo, é o que a gente orienta. Inclusive, essas orientações para envio, né, fala sobre isso, né, Rúbia? Exatamente, exatamente. Quanto mais seguir isso, menos probabilidade de ter horas com horas não contabilizadas, etc. Isso, né? Isso. E aí, outro documento que é importante vocês terem acesso é a própria tabela de ACC. Nessa tabela estão descritas todas as atividades que são contempladas, né? E o limite de carga horária. Por que tem um limite, gente? Porque eu não posso, vamos supor que eu fiz PIBID, né? PIBID contabiliza muita carga horária. Mas eu não posso cumprir as 210 horas só com PIBID. Então, ali na tabela vai ter um limite, né? Falando do máximo que é contabilizado com esse tipo de atividade. Estou dando um exemplo aqui do PIBID, mas lá tem o mínimo e o máximo para cada tipo de atividade. E o mínimo também, porque às vezes eu faço uma atividade específica e aí a atividade que eu fiz foi 40 minutos, né, supondo. E aí, para essa atividade ser contabilizada, ela precisaria ter pelo menos 2 horas de carga horária, né? Um curso, por exemplo. Então, é importante estar atento ao tipo de atividade, ao mínimo de carga horária para ser contabilizado e ao máximo que ela contabiliza, né? Porque a gente tem um limite, ok? E é importante isso daí, né, Ana? Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, mandam documentos para nós, assim, vamos supor, fez um curso de línguas, aí o curso teve 60 horas. E aí, dentro da nossa tabela lá, o máximo que pode ser considerado de horas para um curso de línguas, eu nem sei, tá, gente? São 20 horas. Aí a pessoa mandou com 60, achando que nós vamos validar a 60, não, nós vamos validar 20, nós não vamos validar 60. Então, quer dizer, essas outras 40, se você estava contando com elas, você vai ter que fazer outra atividade. Então,
Por isso que é importante prestar atenção e mandar a documentação antes e não em cima da hora da formatura, né? Isso, porque não necessariamente, ótimo isso que você trouxe, Rúbia, não necessariamente a carga horária que está descrita no certificado é a que vai ser contabilizada, porque vai depender do limite, né, de mínimo e de máximo pensado, né, proposto em cada atividade da tabela, ok? Exatamente. Então, aí, o modelo de declaração, né? Aqui é para vocês terem uma ideia das informações que precisam conter na declaração, né? Precisa estar dizendo qual que é o tipo do evento, quando que ele aconteceu, né? O horário, e aí o responsável, né? O contato e um carimbo mesmo para a gente poder conseguir validar isso. Combinado? Isso é fundamental, tá, gente? Essa declaração com todos os dados, né? Porque muitas vezes a pessoa esquece de tem lá, declaro que fulano de tal participou, e data e tal, e não põe a quantidade de horas. Como é que a gente vai validar? Né? A gente não sabe. Ah, mas foi no evento da jornada pedagógica e tal. Jornada pedagógica, nós não vamos ter isso de cor, não. Então, é fundamental que esteja tudo bem completinho nessa declaração, né? Isso. Aqui é o modelo da planilha que eu falei que vocês registram, né? Então, eu tenho o cabeçalho, Peraí, onde desculpa. passou. Desculpa. Tem o cabeçalho, é importante ter atenção para não preencher com erro, né? Então, primeiro coloca o nome completo do estudante, a matrícula, qual o período que ele está e qual que é o turno, né? Para a gente saber se é da manhã ou se é da noite. E aí, tá vendo que as linhas são numeradas? Então, se a gente vai colocar aqui na descrição da atividade número 1, o PIBID, na hora de escanear essa documentação, coloca o certificado do PIBID em primeiro, né? Foi essa correspondência que eu tinha mencionado anteriormente, para a gente manter essa mesma lógica. E aí, gente, parece bobagem, mas não é, né? Para a gente ter atenção, por exemplo, de como que a gente vai escanear esse documento, né? Respeitando ali o ordenamento da escrita mesmo, que é da direita para a esquerda, de cima para baixo, para não mandar certificado de cabeça para baixo, porque isso tudo pode comprometer a validação. E aí a gente pode cometer um erro, né? Sem necessidade, se a gente tivesse tido esse cuidado na hora de encaminhar. E aí vocês vão, de acordo com a tabela e de acordo com o certificado, né, de cada atividade, vocês vão colocar qual carga horária e aí qual que é a data que essa atividade foi realizada. E aí a gente consegue depois contabilizar nessa conferência, a gente dá o retorno para vocês, falando se está tudo ok ou se tem alguma coisa que ficou pendente, ok? Isso aí, o preenchimento dessa planilha direitinho, com cuidado, com atenção, é muito importante, né? Nesse processo aí. Fiquem atentos, já vão preenchendo à medida que vocês forem fazendo o curso, né? Fazendo uma atividade, para não deixar tudo para a última hora. Aí são as orientações, né? Então, reúnam todos os certificados, documentação comprobatória de ACC em PDF único, né? Hoje a gente tem muitos sites que fazem isso com tranquilidade. Eu uso muito o I Love PDF. Os certificados, eles devem ser anexados obedecendo à lógica de leitura, né? Isso que eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Nomeie o PDF da seguinte forma: nome do aluno, traço, número de matrícula, ou esse é ponto? Acho que isso é ponto. Número do aluno, ponto, número de matrícula, ponto, e os certificados. Exemplo, Daniela, né, 1325890, certificados. Porque aí, se a gente precisar validar mais de um arquivo de um mesmo estudante, a gente consegue fazer essa diferenciação, ok? Isso aí. Preencha a tabela disponibilizada pelo NIP, seguindo a mesma ordem do PDF. Nomeie a planilha da seguinte forma: nome do aluno, ponto, nome de matrícula, ponto, planilha. Desculpa. Passou demais. Espera aí, Rubia, que eu consigo ler aqui. Isso. E aí envia o formulário, né, pelo Forms, que é disponibilizado pelo NIP. Então, a gente já teve outras formas de envio, mas já tem um tempo que a gente está recebendo isso pelo Forms.
né? Então, é bom que fica registrado, a documentação de vocês fica arquivada. Por que eu estou reforçando isso? Porque tem gente que ainda pergunta assim, mas não foi disponibilizada nenhuma pasta com meu nome. Não vai ser. Não vai ser, né? Isso foi em outras épocas. A gente agora não tem nem espaço mais de memória, né, Rúbia? Exatamente. Então, o envio precisa ser feito por esse formulário. Combinado? Isso aí. Isso é muito importante, né? Assim, se alguém tiver alguma dúvida, é claro que depois nós vamos abrir para perguntas, mas Isso. presta atenção nisso, né? Nesse formulário aí direitinho. Quais atividades, então, que pode exercer, né, para ser contabilizada como ACC? Aqui, então, a gente vai passar aquela tabela, né? Essa tabela é importante que todo mundo tenha ela em mãos, para a gente não ter dúvida. É claro que se acontecer, né, de ter uma dúvida específica, de não saber se determinada atividade se enquadra nas que são aceitas, é só encaminhar um e-mail para o NIP, que a gente ajuda, né, nessa questão. Mas a tabela, ela precisa ser seguida, porque a gente não pode validar nada que não esteja contemplado nela, ok? Pode passar, Rúbia, por favor. Tem até um errinho aqui, depois nós temos que consertar, né, Ana? Um errinho aí de impressão. Para quais atividades podem ser contabilizadas, né? Contabilizadas. Sim, isso. É. Então, olha só. Em relação às atividades acadêmicas, né? A gente pode contabilizar estágio extracurricular. Por quê, gente? Porque o estágio curricular, ele já conta, né, carga horária para o estágio, ele é obrigatório. Então, a mesma atividade é importante a gente ter conhecimento disso. Cada atividade, ela só pode contabilizar uma vez. Então, se a gente já usou determinada carga horária para o estágio curricular, ele não pode ser validado aqui. Esse aqui tem que ser aquele estágio remunerado, né? Que a gente faz para além do estágio obrigatório, combinado? E ele precisa ter uma carga horária mínima de 40 horas, né? E o máximo de carga horária que ele computa é 80, aquilo que eu comentei com vocês, do limite, né, mínimo de carga horária e do limite máximo, mesmo se a gente fez muito mais tempo de estágio extracurricular. A gente só pode o máximo de 80 horas com esse tipo de atividade, ok? E aí a gente tem, eu não vou ficar passando atividade por atividade com carga horária, não, porque senão fica enfadonho, só para vocês terem uma ideia. E aí também, Ana, é importante eles saberem que eles têm acesso a essa tabela. Eles precisam ter, né? Precisam ter. Isso é um documento de bolso. O que contabiliza? Organização de evento, né? Tanto na UENG quanto fora da UENG. O que é organização de evento? Sabe quando a gente faz a jornada pedagógica e os estudantes participam dessa organização? É gerado um certificado. Esse tipo de atividade contabiliza a ACC, né? Monitoria na área do curso. Aqui tudo na área do curso, na verdade, né? Porque a gente está no curso de pedagogia. Então, as atividades elas precisam estar relacionadas com a área da educação. Então, não é a organização de qualquer evento, né? São eventos que dialogam aí com a área da educação. Então, a gente pode iniciação da docência, né? Então, aqui que entra o PIBID, curso de extensão, ministrado tanto de forma presencial quanto à distância, curso de informática, curso de idioma. Interessante aqui, porque isso é uma dúvida muito recorrente, que em relação aos cursos, são cursos ou de extensão na área da educação, ou curso de informática, ou curso de idioma. Todos esses realizados durante a sua matrícula no curso de pedagogia. Então, também não é qualquer curso. Mas eu fiz um curso de segurança do trabalho. Não contabiliza. Ok? É uma coisa importante, né, Ana? Lembrar que aqui na UENG tem curso de idioma. O curso de letras, ele promove curso de idiomas, inglês, espanhol. Então, procurem, é gratuito, tem online, tem presencial, né? Então, participem, né? Porque além de ser parte do processo de formação de vocês, ainda contabiliza horas de ACC. Né? Isso mesmo.
Outra coisa que contabiliza a ACC é a aprovação em disciplinas, né, em campos conexos. Como que é isso? Se você começou o curso em outra instituição, né, ou se você fez uma outra graduação e a graduação de pedagogia é a sua segunda graduação, por exemplo, então você pode pedir o estudo curricular da matriz que você traz de outra instituição, não é isso? Todas as disciplinas que não forem aproveitadas como dispensa podem validar como ACC. Por quê? Lembra que eu falei que nenhuma atividade vale para as duas coisas? Então, se tinha uma disciplina e ela foi usada para dispensa, ela não pode ser usada para ACC, porque você já usou ela, né, de alguma forma, contabilizando carga horária ali no seu currículo. Agora, se tem outras disciplinas que, vamos supor, você fez curso de pedagogia em outra instituição e aí lá você fez a disciplina de pedagogia hospitalar. No nosso PPC não tem essa disciplina, então você não vai aproveitá-la. Se aproveita não na dispensa, mas se aproveita no ACC. Deu para entender? Isso. Outro exemplo é, por exemplo, você fez uma parte do curso de pedagogia em outra instituição e foi transferido para o ENG. E lá você fez a disciplina de Sociologia da Educação, e lá a disciplina era de 120 horas. Ótimo, você aproveitou aqui 72 horas. Ah, pode aproveitar o restante? E isso a coordenação do curso vai nos falar e vai nos mandar o restante das horas, a gente pode aproveitar. Ou a disciplina lá era de 20 horas, ou de 36 horas. A nossa aqui é de 72. A de 36 não vai valer como equivalência, mas pode valer para nós como ACC, entendeu? Isso. E aí, no caso específico de estudo curricular, não somos nós que fazemos essa validação, né? O caminho que precisa ser feito é encaminhamento para coordenação de curso via secretaria. E aí é a coordenação de curso que devolve, falando assim, olha, isso pode ser aproveitado como ACC. Isso. Combinado? O que a gente Exatamente. precisa nesse caso não é o histórico, né, da outra instituição. A gente precisa da documentação, da coordenação de curso, né, já do estudo curricular feito, né? O que ela sugere que pode ser aproveitado para ACC, ok, pessoal? Isso é muito importante, né? Isso aí. Isso. Outras atividades que contabilizam participação em oficinas, participação em minicursos, né? Quando a gente faz a jornada pedagógica, por exemplo, são todas atividades que são ofertadas nesse tipo de evento, e aí o certificado dessas atividades pode ser apresentado para a ACC. E a participação como ouvinte nas defesas de TCC, né? É super importante também, e também contabiliza carga horária de ACC, ok? Ana, quando eu estou descendo. Aí, ó, apareceu? Some, Aí, né? mas Não, é aí. porque tinha sumido lá em cima, participação discente em órgãos colegiados, né? Ou então, por exemplo, no DCE, no centro acadêmico, né? Essa participação ela também pode ser contabilizada. E outra coisa que estava lá em cima, sobe um pouquinho, Rúbia, por favor. Ah lá. Obtenção de prêmios. Peraí, Ana. É difícil. Chama assim, Obtenção de prêmios acadêmicos. Isso. O que é isso? Você faz, por exemplo, pesquisa. E aí o seu orientador, juntamente com você, submete um resumo, o trabalho no seminário de pesquisa e extensão. E aí o seu projeto, né, o trabalho de vocês é premiado. Isso também pode ser contabilizado como ACC. Isso mesmo. Eu acho, né, Ana, assim, que a gente podia passar rapidamente aqui, só porque já são quase 20 para 7, para Não dar sobra tempo, né? perguntarem. Então, aqui a gente está ainda dentro do contexto de atividades acadêmicas, mas ali a gente está falando das publicações, né? Então, as várias possibilidades de publicação, resumo, né? Anais de congresso, publicações de jornais e revista, está tudo muito bem discriminado.
participação em Isso. congresso, participação em mesa redonda, né, participação em palestra ou webinário. Estando ali dialogando com a área de educação, esses certificados de participação em atividades desse tipo, todos contabilizam a ACC. Isso. Visitas técnicas, né? Quem já foi meu estudante fez visita técnica comigo. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, atividades culturais também, né? Teatro, show, cinema, doação de sangue também contabiliza, doação de livro para a biblioteca da UENG, participação voluntária, né, em ações sociais, participação como aplicador de prova do Enem. Todas essas atividades, elas podem ser contabilizadas desde que a gente tenha documentação comprobatória, né, com todas as informações necessárias para a gente conseguir validar. E essas outras atividades, elas entram como outras, mas elas precisam estar dentro desse critério de dialogar com a área da educação, de ter sido realizada durante a sua matrícula no curso de pedagogia. E aí vocês podem encaminhar por e-mail, né, para a gente, algum caso de dúvida, o certificado que a gente avalia e dá o retorno para vocês. Isso aí. Aí o e-mail do NIP, né? Importantíssimo. A gente, apesar do volume de trabalho, a gente consegue dar retorno até com rapidez, né, Rúbia? Assim, então, Sim, não sim. hesitem em nos perguntar por e-mail, é nip.birité.eng@gmail.com, e a gente tem também um canal no YouTube, que é onde ficam gravadas, né? Onde a gente sobe a gravação dessas conversas que a gente tem. É um espaço onde a gente pode sempre tirar dúvida, né? Deixa eu ver a gravação de novo, para Isso. poder ver se eu entendi, enfim. A gente deixa como forma de consultas futuras mesmo, né? Isso aí. É importante essa observação, esse contato. Não hesitem, assim, mandar e-mail, perguntar. É claro, assim, por exemplo, fiz um curso, não precisa ficar, assim, perguntando tudo, né? Você fez um curso, tá com certificado, tá com dúvida, manda, quando você for mandar na planilha. Aquilo que for aceito, nós vamos responder. Aquilo que não for, né? Porque às vezes você fica esperando para perguntar se vai poder ou não mandar aquele certificado, você fica naquela dúvida, é pior, né? E aí, Rúbia, só para esclarecer, porque eu já tinha recebido mensagem aqui hoje no WhatsApp falando assim, professora, tira uma dúvida. Aí, a hora que eu vi do que se tratava, eu falei assim, olha, deixa eu explicar, não é só com você. Na verdade, nós três, né, eu, você e a Dani, a gente tem adotado como procedimento padrão, ficou até bonito, né? A gente só dá retorno em relação à validação de carga horária por e-mail. Por quê, gente? Porque fica oficializado, sabe? Sim. Às vezes pega a gente ali no corredor, entrando para dar aula e mostrando certificado, a gente não consegue entender direito como é que eu vou te dar uma resposta se sim ou se não. A gente não dá. A gente só avalia a documentação, mesmo se for para tirar dúvida, se serve ou não, se encaminhar pelo e-mail, né? Porque aí a gente faz isso com mais cautela, com mais ele, a gente dá uma resposta mais adequada, né, Rúbia? A gente não faz isso no meio do corredor, não faz isso respondendo o zap, porque é muito sério, né? Como é que eu te falo se dá e depois não dá, porque eu não percebi um detalhe da carga horária? Eu não posso. Exatamente. Combinado, então? Vamos abrir para as dúvidas? Isso aí, ótimo. Aí, ó, Ludmila, porque às Pode vezes falar, também. Ludmila. Isso, ótimo. Boa noite, Rúbia. Ana já tinha cumprimentado. Boa noite. Então, aqui está falando sobre as palestras que o máximo são 80 horas. No caso, eu participei de algumas dimensões pedagógicas e cada uma tem 20 horas. Aí eu posso colocar 4 de 20 para dar essas 80, ou, por exemplo, valida só uma. Seu microfone está fechado, Rúbia. Se Oi, são, ativi... desculpa, gente. Se são atividades distintas, né? Mas assim,
do mesmo ramo, e a ideia é complementar a carga horária, até o limite ela é validada. Até o limite ela é validada, ok? Ok. A gente não pode usar a mesma atividade para coisas diferentes. Beleza. Aí, por Beleza? exemplo, elas foram realizadas de 2022 a 2023. Aí eu coloco a data de cada uma, ou eu posso colocar na planilha, por exemplo, somente participação em palestras 2022/2023. Não, coloca em cada linha, lembra que tinha cada linha? Uhum. Em cada linha você descreve a atividade para cada certificado. Ok. Então, se é a mesma atividade, mas são a mesma atividade, sim, é o mesmo campo de atividade, mas foram 4 atividades diferentes, 4 certificados, então são 4 linhas preenchidas. Ok. Isso aí. Beleza? Beleza, perfeito, entendido. Obrigada, O que Vanina. mais? Nada, Lud. Obrigada. Um de cada vez. Se alguém tiver com, às vezes, que pode estar em trânsito ou não está podendo falar, pode mandar pelo chat também, né? Que a gente responde, se mandar a pergunta pelo chat. Oi, gente, tudo bem? Tudo Oi, bem? Ellen. Então, vamos lá. Se eu já tenho todas essas horas e já lanço, envio, né? No caso, esses certificados, então eu já fico meio que livre ou tem que esperar, tipo, tá no finalzinho do 7º, sei lá, tipo um período específico para estar enviando? Talvez Não, eu a gente recebe a partir do 6º. É só porque, gente, por exemplo, se a gente não estabelecer, né, esse limite, inclusive, para a gente, imagina a gente ficar 4 anos recebendo documentos de um estudante, né? Então, a gente delimita. Então, do 6º, do 7º, do 8º, já pode mandar, combinado? Mandando, já ter a carga horária total, está livre, não é meio que livre, é completamente livre. E aí é importante, Ellen, vamos supor, eu não sei em qual período você está, né? Vamos supor que você está no 6º período. Você mandou lá seus documentos, nós avaliamos tudo e chegamos à conclusão que você já tem as 210 horas para fechar a carga horária de ACC. Ótimo, você vai receber um e-mail informando sobre isso. Nós vamos enviar para a secretaria essa informação de que você já fechou suas horas, a secretaria vai colocar isso lá no sistema. Quando você for formar daqui a um ano, né? 7º, 8º período, já vai estar tudo certinho, você não tem que fazer mais nada, tá? Agora, vamos supor que você mandou com 180, deu 180 horas. Aí nós vamos informar. Os certificados enviados contabilizam 180 horas. Faltam 30 horas. Aí você complementa essas 30 com outras atividades, torna a fazer novo envio, a gente contabiliza de novo, soma de novo, fechou? Fechou. Aí a gente informa para a secretaria, tá bom? Ah, sim, entendi. Então, eu posso ir no mandando, então, né? Lógico que você vai contabilizar em cada etapa, mas o que eu achar que já está certo, eu envio, se não tiver, enfim, entendi. Tá bom. Obrigada, menina. Nada. Nada. Quem mais? Betânia, Patrícia, Ana Carolina, Lohane, Vanessa, porque a Lud e a Ellen já perguntaram, né? Tem mais pessoas, né? Eu que não vi, deixa eu ver aqui. Tem a Karina e a Júlia, né? Podem perguntar à vontade, nós estamos aqui para isso mesmo, porque. E eu quero até parabenizar vocês, né, Ana Paula, porque muitas vezes a gente promove essas ações justamente com esse objetivo de socializar, de tirar dúvida, e às vezes as pessoas não vêm. Aí depois fica lá, sofrendo, né, Ruth? Boa noite. Pode falar. Tirar as dúvidas. O link vai ficar disponível até que dia? Qual Para o link? envio. O link para o envio, o formulário. Ele fica aberto. O que a gente pede
é que, por exemplo, no caso dos estudantes do 8º período, que precisam de ter esse lançamento, a gente pede que esse envio seja feito ali até o final de junho. A gente chegou a pensar no dia, acho que foi dia 27, né, Rúbia? Por quê? Para a gente ter o tempo hábil de analisar, de validar e de fazer esse lançamento. Mas, para quem não está no 8º período, né, que não precisa desse lançamento ser feito, digamos assim, com urgência, o formulário fica aberto. É porque a gente tem prazos, né? Igual o lançamento das notas nas disciplinas, a gente tem prazo. Se isso não aparecer lá no liceu, a secretaria não vai colar grau. Então, é por isso que, no caso do 8º, a gente estabelece um prazo limite, né? Para a gente poder garantir que a gente vai ter tempo hábil de avaliar, de validar e de lançar. Mas, nos casos anteriores, pode ir mudando. Então tá bom, obrigada. Nada. Fala, Betânia. Boa noite. Boa noite. A dúvida que eu estou é assim, eu participo de todos os TCCs desde o 1º período, então eu tenho mais de 20 horas. Eu posso estar enviando todos ou somente 10? Porque cada certificado é 2 horas. Aí eu envio todos os certificados que eu tenho ou somente os 10? Não tem necessidade de enviar todos? Não tem necessidade de enviar todos, porque a gente não vai considerar mais mesmo. Não tem a possibilidade, né? Tem esse limite. Uhum. Aí, para cada um desses 10, Betânia, lista naquela linhazinha da planilha. Por quê? Para cada linha tem que corresponder um certificado. Combinado? Isso. Isso eu entendi direitinho. Obrigada, tá? Gente, eu sei que eu já falei, mas deixa eu perguntar de novo. Ótimo, nós estamos aqui para isso. Pode falar. Essa declaração que vocês falaram aí, que se a gente for em algum evento, que eles contenham, né, o carimbo e tal, ela está disponível aonde? Eu sei que eu participei de eu estou do início ao fim, mas tem hora que a gente vai, na correria aqui em casa, eu não consegui, talvez, captar todas as informações, talvez até foi falado. Mas aonde ela está disponível para a gente ter fácil acesso para estar pegando? Sabe aquele card que a gente divulgou, essas reuniões, essas lives? Lá no card tem um outro QR Code, lá tem 3. Um é da live de hoje, outro é da live da semana passada e o outro são dos documentos do NIP. Lá você acessa esse modelo, esse é só um modelo, aquela declaração ela está em branco, né? É só para vocês, caso o lugar não fale assim, mas a gente não emite declaração, do que você precisa? Aí você leva o modelinho para ele e fala assim, eu preciso que preencham todas essas informações, né? E aí carimba lá da instituição, do lugar que for. Mas a grande maioria das atividades, elas são certificadas, né, Rúbia? A gente recebe o certificado que a instituição encaminha, não precisa de passar para aquele. Deu para entender, Ellen? Entendi. É porque, vamos supor, um evento que a gente participar por fora, vamos supor, eu vou num passeio com a escola e chegar lá, eles poderem fazer essa preenchimento, ela é validada ou não? Não, então, aí o que você tem que ver? Você está falando que você vai num passeio na escola e você está nesse passeio em que contexto? Como estagiária? Você foi, Ellen, fazer uma visita técnica? Porque percebe que são duas coisas diferentes? Pois é, Ana, mas eu estou entendendo o que ela está perguntando, é o formulário da declaração, não é isso, Ellen? Então, eu vou te explicar o passeio. Eu vou num passeio, eu faço estágio remunerado e vou nesse passeio para acompanhar a turma e o menino que eu acompanho. E aí lá, eu pensei assim, nossa, se eu pegar essa declaração, vou pedir para eles preencher para mim, patum, entendeu? Não, a declaração você pega naquele QR Code. Ali tem um QR Code que te leva para todos os documentos do NIP. Você tem ainda o card de divulgação? Sim, sim. Lá tem documentos do NIP. Aí você acessa a planilha, você acessa o link do formulário e você acessa esse modelo de declaração. Você pode levar. Entendeu?
Entendi. Tá. Quem mais? Tinha mais gente que tinha levantado a mão, a A Celen. Celen levantou. Celen. Não, professora, é porque eu estava sem acesso ao chat. Aí tem vezes que a gente clica na mãozinha e libera. Eu queria ver se tinha alguma coisa, desculpa. Ah, Feita e fala com a gente, sério. Ah, dá vontade. Maravilhosa vocês duas. Obrigada por estar aqui. Eu peguei no finalzinho, mas depois eu pego as informações com as colegas. Beleza, ótimo, beleza. ótimo. Fica E gravado lá aí, no nosso canal do YouTube também. e é importante também, né, Ana Paula, deixar assim bem evidente para todo mundo, o seguinte, gente, deu dúvida, igual a Ellen aí está com dúvida nessa declaração, se pode ou não, manda um e-mail para o NIP, entendeu? Por mais que a gente não vai responder assim imediatamente, porque nós não estamos online, né, 24 horas, mas manda um e-mail que a gente responde, a gente informa, tira a dúvida, e o importante é vocês já irem eliminando essas dúvidas, né? Para não ficar com dúvida e com tudo para o final do curso. Isso mesmo. O que mais, gente? A Celen levantou. Pode falar, Celen. Agora eu levantei. Porque às vezes tem colega que entrou igual eu. Eu tenho dúvida. A planilha tem um modelo pronto ou eu posso pegar todos aqueles critérios que tem lá e eu montar a minha planilha? Não, tem um modelo pronto e o arquivo. No mesmo QR Code dá acesso para esses mesmos documentos. Porque isso é importantíssimo, Célia, foi perfeita essa sua colocação. Porque a planilha que a gente disponibiliza, ela já está ali com algumas células ocultas, né, que vocês não precisam preencher, mas que nos ajudam nessa contabilidade de carga horária. Por exemplo, ela não permite o preenchimento de uma carga horária maior do que o que está previsto. Então, não dá para fazer Perdi a palavra. Não dá para fazer um Excel novo, uma planilha de Excel nova, né? É preciso pegar aquela, aí você vai baixar no seu computador e você vai salvar como? Para você usar aquela. Todo mundo tem que usar aquela. Por quê? Porque a planilha de Excel ela tem um tanto de célula que é oculta, né? Uhum. Então, se a gente faz uma nova, a gente perde isso tudo. Então, não pode fazer uma nova. Tem que usar aquela. E aí é importante, é o que a Ana Paula está querendo dizer, Célia, é o seguinte, se você não está conseguindo acessar por esse QR Code aí que a gente mandou, por esse card, etc., manda um e-mail para o NIP. Estou precisando da planilha. É possível enviar para mim por e-mail? Manda o e-mail pedindo que a gente encaminhe a planilha para vocês. Tá bom? Tá Combinado? ótimo. Ei, Combinado. Júlia, pode falar. Entendeu, Célia? Entendi sim, muito obrigada. Nada. Boa noite. Eu estava dirigindo, então só agora que eu cheguei aqui na faculdade que eu tive tempo de perguntar. Aí, deixa eu ver se eu entendi. São 210 horas. É porque eu estou no 6º período. Aí, no caso, vamos supor, eu já tenho 80 horas do estágio remunerado. Eu também fiz monitoria no meu curso. Eu tenho mais que 80 horas. Vamos supor, vai pegar as 80 horas, né, exigidas, mais as 80 do estágio. Aí eu também tenho um curso de idiomas, que é 60 horas. Aí vamos supor, vai somar 80 do estágio, 80 da monitoria, 60 do estágio. Aí só daí dá mais ou menos umas 220. Aí seria assim que vai contabilizando as horas? Isso aí, isso É aí. isso, a lógica é essa, mas a gente precisa, Júlia, que você encaminhe essa documentação para a gente poder ver se a validação vai ser desse total de carga horária mesmo. Mas a lógica é essa. E se você já tem isso tudo, você já pode começar a montar. É porque, assim, eu fiz bastante monitoria, iniciação científica, essas coisas. Aí acaba que eu acumulei muito essas horas. Aí eu tava com essa dúvida, porque eu falei assim, gente, tá dando muitas horas, será que isso tá normal? E eu também tenho muitos certificados, assim. É isso mesmo, Aí, é isso eu mesmo. queria Manda, sacar essa dúvida. né, igual a professora Ana Paula falou. Se a gente vai contabilizar, e a lógica é essa, a equação é essa.
essa mesmo, é mais atividade, igual a 210 horas. Ah, sim, entendi. Então, depois eu vou mandar, então. Obrigada, viu, professoras? Só fazer isso, Júlia, coloca ali discriminada atividade por atividade, né? Sendo correspondente ao arquivo do PDF de cada certificado nessa ordem, que a gente te dá o retorno, falando de tudo que foi contabilizado e se falta, se não falta, né? Fica tranquilo. Só mandar para a gente. Obrigada. Nada. Ô, doutora, a Patrícia do grupo, ela não está conseguindo fazer a pergunta, ela mandou no meu particular aqui, para tirar a dúvida dela. Ela está perguntando se os ingressos, eles são válidos como hora, tipo ingresso de cinema, de show. São válidos. Mas às vezes, a tabela não está aberta mais, né, Rúbia? É importante isso, né? Eles são válidos, mas de acordo com o que está previsto na tabela, né? Não é o tempo que durou o show ou o tempo que durou o cinema, percebe? Mas eles são válidos. Tá aqui, eu até abri a tabela aqui, Ana, está escrito assim, ó, atividades ou eventos culturais, teatro, show, cinema, museus, exposições, mostra, concerto musical, sarau, lives. Aí, o que ele tem que levar? A declaração, o folder carimbado pela instituição responsável, o bilhete original de ingresso ou certificado. E a carga horária máxima nessa atividade é de 10 horas, né? E aí pode ser, né, nesse mesmo item, pode ser show e teatro e, Isso. né, para poder totalizar essas 10 horas. Isso. Isso. Hoje em dia, a maioria dos ingressos, quando a gente compra online, vem com nome, né? Então, isso está muito tranquilo de ser contabilizado. Exatamente. Bom, mocinhas, eu acho que a gente pode encerrar, né? Até porque já são 7 horas, todo mundo tem que entrar para as salas, né? Não sei se o pessoal é da noite, né? Então tem que nós não podemos entrar nas outras atividades, né, professora Ana Paula? Isso mesmo. Foi bom para vocês, pessoal? Amamos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, que a gente sabe que a vida é muito corrida, e tirar um tempo para tirar nossas dúvidas, né? No caso, as dúvidas dos alunos, é de suma importância para nós, e vocês, né, fizeram isso com muito amor e carinho. E a gente percebeu isso. Obrigada de coração. Nós que agradecemos. Nós seguimos à disposição. Isso. Não é enjoeira, é porque, assim, às vezes me para no corredor e fala assim, professora, eu falei, gente, aqui eu não estou com cabeça de NIP, nem sei a tabela de cor. Manda no e-mail. Isso mesmo. Isso aí. Mas nós seguimos à disposição, ok? Isso mesmo. Um beijo bem grande para vocês. Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Sucesso aí para todo mundo. Vou parar a gravação. Eu vou... Aí, depois que você terminar, eu fecho a sala, né? Porque eu que abri, né, Ana? Tá